Oi, pessoal! Aqui é a professora Maria Cecília, da Escola de Português para Migrantes, aqui da Caritas Arquidiocesana de Maringá. E hoje a gente vai ver sobre conjunções. Aqui, conjunções. O que são conjunções? São palavras, pode ser uma, ou mais que uma, que vão ajudar a unir as frases, a dar um sentido para nossas frases, certo? Então aqui eu coloquei algumas. Primeiro, porque, que dá um sentido de por qual razão, o que, o como, se ou caso, a fim de que, porém ou mas, e também. Essas são algumas, tem muitas conjunções, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês verem como que eles funcionam, como que elas, as conjunções, funcionam na prática. Então, vamos aqui, ó. Os estudantes, então a gente tem o quê? Sujeito. Gostam, o verbo da aula, aqui verbo. Os estudantes gostam da aula porque é curta. Então, aqui, ó, grifei o verbo, os verbos. Os estudantes gostam, plural, porque aqui é mais que um, né? E aqui eu coloquei a nossa conjunção. Então, os estudantes gostam da aula já é uma frase, já tem sentido, tem o sujeito, o verbo e o nosso predicado que ajuda a dar sentido. Agora aqui a gente vai usar a conjunção para ligar as informações. Então, eles gostam da aula porque, pela razão de ela ser curta. Então, porque é curta. Esse porquê está ligando as duas frases. Deu para entender? Vamos aqui na próxima, ó. Eles comeram, aqui o verbo. Comeram tanto, esqueci da palavra tanto aqui, ó. Tanto que passaram mal, dor de estômago. Eles comeram tanto foi uma ação. E o que, ele vai dar a ideia de uma consequência. Então, eles comeram tanto que passaram mal. É uma conjunção que está ligando as informações. Ligando a informação de que comeu tanto e de que a consequência foi passar mal. E aqui, ó, o verbo no plural. E aqui, no caso, está no passado. Certo? Aqui a próxima, ó. A gente tem a conjunção como. Eles são, plural, sujeito e verbo. Eles são como o pai deles. E aqui também cabe um outro assunto, que é algumas palavras, ou sujeito, ou verbo, que ficam implícitas, fica escondido. Aqui é como se a gente tivesse o verbo é. Então, eles são como o pai deles é. Certo? É como se tivesse esse verbo, só que ele não precisa colocar, porque já dá para entender. Certo? Então, aqui, ó, a próxima. Aqui a gente tem essa conjunção, ó, se ou caso, uma condição. Só nessa condição. Se chover, eu não vou viajar. Aqui também eu poderia esconder o eu, ó. Se chover, não vou viajar. E vocês já conseguem entender que é o eu. Se chover, eu não vou viajar. Lembrando também, como a gente viu, a negação. A negação, ó, ela continua entre o sujeito e o verbo, tá? Aqui no caso, vou viajar. Próxima. Vocês fizeram, sujeito, verbo, bolo para as crianças comerem. Outro verbo. E aqui outro sujeito. Então, o para, aqui, ele está dando uma finalidade,
um objetivo final. Vocês fizeram bolo para as crianças comerem. O para está juntando vocês fizeram bolo com as crianças comerem. Certo? Está unindo essas informações. Ou eu poderia usar também, o a fim de que. Então, vocês fizeram bolo a fim de que as crianças comessem. Alguma coisa assim. Aí a gente vai ter que mudar o verbo dependendo, tá, da conjunção. Por exemplo, aqui, se a gente usasse o caso, seria: caso chova, eu não vou viajar, tá? Aqui, Carol e Ana, então, elas, sujeito, querem nadar. Porém, aqui a nossa conjunção, que dá a ideia de traz uma ideia de coisas opostas. O mas e o porém ali, tem outras. Essas são as mais comuns, que a gente mais usa. Então, Carol e Ana querem nadar. Mas, porém, a água está muito fria, muito gelada. Tá? Poderia usar gelado aqui também, às vezes a gente usa. Então, são ideias opostas. Um desejo, mas uma coisa ruim, que impede, tá? E aqui, por último, a gente, lembra? A gente, nós, quer, porque fica no singular, a gente quer correr e ir ao parque. Então, o e, ele está unindo duas coisas. A ideia de correr e a ideia de ir ao parque. Por exemplo, eu quero comer banana e macarrão. É como se eu falasse: eu quero comer banana e quero comer macarrão. Vai estar unindo as informações. Certo? Então, aqui é só algumas, a gente tem bem mais. Deem uma lida, uma estudada nisso. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar pra gente, a gente vai responder. Tá? E tomara que em breve a gente volte com a aula presencial. Se cuidem, usem álcool em gel e máscara.